O S&P 500 abriu com um baita gap de alta por conta do payroll, foi bater nessa grande concentração de gama aqui por volta dos $6.535 e despencou, foi direto para o put support aqui embaixo. Entender o que são essas concentrações de gama e a importância delas, segue o vídeo. Pessoal, estou no gráfico da Broadcom, a VGO, no gráfico de 5 minutos, para entender a movimentação do ativo na última sexta-feira. Eu comentei sobre o ativo, se não me engano, na quinta-feira, no dia que a empresa iria divulgar seus balanços, e queria começar o vídeo de hoje falando sobre essa empresa em específico. Vou até abrir aqui o pré-market, pós-market, para entender a movimentação do ativo logo após a divulgação do resultado. Então, estamos aqui na quinta-feira, tá, com fechamento. A empresa divulgou o balanço aqui. Ela bateu a expectativa no lucro por ação e também em receita, tá? Levemente, nada demais. Só que o que mais impressionou foi aqui por volta das 6, quando teve o conference call, que é o CEO falando, né, respondendo perguntas, e eles divulgaram aqui e fizeram um acordo com a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, um acordo de US$ 10 bilhões, tá? Então, a OpenAI vai pagar para a Broadcom US$ 10 bilhões, tá? Para investir nos chips, né? Essa empresa produz chips, vende chips, que nem a bem parecida com a NVIDIA. E ele foi até o ponto que eu comentei para vocês, que era o ponto crucial aqui para o ativo, que era os US$ 320, tá? Então, como vocês podem ver aqui no pós-market de quinta-feira, então por volta das 6h30, né? O ativo encostou lá, rejeitou, e ele foi subindo, encostou lá mais uma vez aqui, literalmente nos últimos minutos do pós-market, tá? Por volta das 9 horas da noite. No dia seguinte, o ativo abriu já com baita força aqui e continuou subindo, como vocês podem ver. Foi subindo até a abertura do mercado. Então, a abertura do mercado aqui foi a máxima do dia. O ativo foi até os 356. Se não me engano, foi uma alta de quase 20% de alta, tá? Desde o fechamento de quinta-feira, por conta do payroll aqui. Aí o ativo começou a realizar junto com o mercado. Eu vou comentar sobre o payroll logo mais. Mas voltando aqui para o horário regular, então aqui o ativo teve essa queda no começo do dia e por volta do meio-dia ele acabou encontrando o fundo, ele bateu duas vezes e acabou consolidando o resto do dia por volta aqui da mínima intradiária, no caso, por volta dos US$ 330. Com isso, essa é uma operação que eu abri e já fechou, já venceu aqui no dia 5, que foi sexta-feira. E eu estava visando, como eu falei para vocês no vídeo de quinta, eu não acreditava que o ativo poderia cair abaixo dos 280, 270, meu limite aqui, e seria o loss máximo, né, se ele caísse abaixo desse preço. E eu imaginava que ele ia bater nos 320, que foi o que aconteceu, né, na quinta-feira, e ele iria voltar. Porém, como vocês viram, na sexta-feira, em vez dele voltar, seria mais ou menos o meu lucro máximo aqui por volta dos 320, né? Se ele voltasse um pouco, ele disparou. Então acabou que eu consegui o lucro máximo, como vocês podem ver aqui, quase 300% em uma operação que eu abri no dia 2 e fechei no dia 5, né? Basicamente 3 dias úteis aí de operação. E absorvi todo esse lucro, independente se ele subiu 15, 20%, que ele fechou acima desses strikes, né? Então, independente do preço, eu ia ter o meu lucro máximo. Agora, olhando para o SPY abriu aqui com um baita de um gap de alta, quase que nessa gama wall aqui dos US$ 653, logo após o payroll.
Bom, em relação ao payroll, veio bem abaixo do esperado, tá? Vou colocar o número aí. Só que o mais importante foi a taxa de desemprego. Ela veio em linha com o esperado, que era em 4,3, levemente acima do mês anterior, que era de 4,2. Então, em relação à taxa de desemprego, veio em linha, só que o payroll veio bem abaixo e acabou assustando, eu diria, algumas pessoas, né? Então, o mercado caiu até que bem forte aqui, fechou o gap de alta e foi direto para o suporte. Chegando lá, encontrou um suporte, consolidou boa parte do dia ali por volta desse preço. No final do dia aqui, conseguiu recuperar um pouco dessa queda que teve, mas mesmo assim acabou finalizando aí com uma queda de 0,29% no SPY. Olhando para o QQQ, também baita gap de alta, chegando aqui por volta da gama nos 580, teve certa dificuldade, e aí começou essa narrativa de possível recessão, que o payroll veio muito ruim, e aí o ativo caiu forte aqui, como vocês podem ver, foi para o ponto de equilíbrio aqui do 0DTE e também se concentrou aqui grande parte do dia. No caso do QQQ, por conta do Broadcom, por conta do setor de semicondutores, né, que subiu forte na sexta-feira, o QQQ conseguiu sim fechar positivo aí no dia, com uma alta de 0,14%. No caso da Nvidia, ela teve um gap de baixa, na verdade, por conta dessa notícia, porque querendo ou não, a Nvidia é um concorrente da Broadcom. Então o ativo já caiu forte aqui na abertura, consolidou, caiu mais um pouco junto com o mercado. Chegando no BX5 aqui no 165, o ativo encontrou um suporte e começou a subir. Depois consolidou aqui por volta do BX5 até o final do dia. Para finalizar o vídeo de hoje, então, estou na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama, entre outros dados quantitativos, aqui a partir do fluxo de opções. Coloquei aqui no SPX para a gente dar uma olhada nos dados que a plataforma me dá e entender o que o ativo pode fazer nos próximos dias. Começando pelas pontuações aqui na parte da direita, sazonalidade está no neutro, momento está alto, volatilidade está baixa e a pontuação das opções também está alta, quer dizer que os investidores estão convictos na continuação de alta do ativo. Olhando para a condição do Gama, também está positiva. Então, quer dizer que por parte do market maker, ele vai contra a movimentação do ativo, trazendo instabilidade para o ativo. Olhando as próximas expirações, então nós temos para o dia de hoje, grande concentração aqui no 6.500, que deve servir como uma resistência aqui no curto prazo. Para o dia de amanhã, basicamente a mesma coisa. E olhando para o PEX do mês de setembro, o maior peso aqui para o GEX, como vocês podem ver, tem 25% aqui das operações vão expirar na OPEX, que é sexta-feira da semana que vem. Nós temos o grande alvo aqui no 6.600. Então, como vocês podem ver aqui no longo prazo, não temos tanta concentração de gama aqui no 6.500, quer dizer que boa parte dessa concentração no 6.500 é no curto prazo. Conforme o ativo vai subindo, essa concentração vai diminuindo e essa concentração aqui dos 6.600 deve aumentando e acabar puxando o ativo. Por outro lado, pouca concentração negativa aqui na parte de baixo, então basicamente ninguém está esperando uma grande realização do mercado nas próximas semanas. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não esquece de se inscrever no canal, eu trago essa análise de segunda a sexta. Se você quer que eu analise algum ativo em específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários.